Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. Então, veja aqui, a gente tem, não é? É, Você é meu parceiro. Com esta sessão do Zorra, aprendemos que nosso principal propósito na vida é completar e aperfeiçoar a criação por meio da nossa própria transformação e crescimento espiritual. Vou repetir aqui essa leitura que é muito importante frisar, não é? E criar aqui uma alavanca para a gente entender o que está sendo dito aqui. Veja, essa sessão do Zorra aprendemos que nosso principal propósito na vida é completar e aperfeiçoar a criação por meio da nossa própria transformação e crescimento espiritual. Além disso, o Rabi Shimon implora aos seus alunos que não compartilhem ou falem da sabedoria espiritual que não seja diretamente da boca do seu professor. Quem está falando aqui é Shimon Bar Yochai para os grandes sábios, que não é para ele pegar nenhum ensino de outros moréis, nenhum outros rabinos, e que eles não façam isso, o que não sai diretamente da boca dele. E aqui a gente tem uma problemática muito profunda. Às vezes, nós tivemos várias vezes problemas no nosso grupo, eu desfiz, às vezes, grupos que tinham 100 pessoas, e as pessoas vão falar, poxa, Moré, você é temperamental. Não. Veja, a gente proíbe as pessoas de colocarem qualquer coisa no nosso grupo. E proíbe as pessoas de estudarem coisas que não estão dentro daquilo que nós estamos falando. Por quê? A pessoa vai lá, a gente tem todo um trabalho. A pessoa chega com um nível de idolatria muito grande, um nível muito grande de Torá literal, e a gente tem todo um trabalho com cada aluno em cada nível, não é? Aí vem alguém lá, acha uma coisa bonitinha, vai lá e coloca no grupo. Daqui a pouco, não passa muito, vem um aluno, Morel, o que que é aquilo? O que que significa? E não sei o que, e tal, e tal. E aquilo ali está tudo mexido. Parece muito bom, muito divertido, não é? Mas aí criou um caos na vida de outro aluno. Quando não é isso, o aluno vem, estuda outra coisa em outro lugar e vem. Morel, o que que é isso? Eu vim em tal lugar isso escrito. Aí eu fico chateado, eu fico, poxa, se a pessoa pegou aquilo de outro, o rabino vai lá e pergunte a ele, não é? Porque como que eu posso, dentro de um mundo tão vasto como é o mundo da Cabala, da Torá, e entra um monte de coisa aí, eu posso saber o que que aquele rabino está falando em relação daquilo. Está entendendo? Ele construiu a coisa segundo o que ele entende. E é por isso que o Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala aos seus alunos que não compartilhem ou falem da sabedoria espiritual que não seja derivada diretamente da boca dele. Então, os meus alunos, que são meus alunos realmente, eles têm que falar e perguntar aquilo que nós ensinamos aqui. E não ir atrás de outros ensinamentos. Tudo que nós ensinamos aqui é só a Cabalá e só o que os sábios falaram. Aí, quando mistura na cabeça do outro aluno, mistura na cabeça dele mesmo, etc. E isso vai fazer ele cair em vários mundos. Vamos seguir aqui, então. Fazer isso adverte. Pode causar a morte, veja, fazer isso pode causar a morte e trazer destruição ao nosso mundo físico. Exatamente isso, ó. Fazer isso, ele adverte. Pode causar a morte e trazer destruição ao nosso mundo físico.
A força para fazer as nossas próprias correções espirituais na vida e para completar o pensamento da criação nos é dada no momento em que examinamos essa sessão. Adquirimos disciplina para permanecer sempre no verdadeiro caminho da sabedoria e ganharmos a força para evitar a tentação por meio de ensinamentos mais fáceis, mas também menos poderosos. No início de Bereshit, o Rabi Shimon abriu a discussão com o versículo: "E coloquei as minhas palavras na tua boca", Ishayahu 51:16. O que significa como é importante para uma pessoa estudar laboriosamente a Torá, dia e noite. Muito importante, porque o santo bendito seja ele, ouve atentamente a voz ou as vozes daqueles que se ocupam com o estudo da Torá. E cada palavra que se recebe é uma nova interpretação por uma pessoa que se aprofunde no estudo da Torá, cria um novo céu. Já aprendemos que no momento em que uma nova frase ou uma nova maneira de entender é instruída por qualquer pessoa, essa frase sobe e é montada diante do santo bendito seja ele. E o santo bendito seja ele recebe esta nova frase e aceita. Isso é em relação à Torá. Ele também adorna com 70 coroas de letras gravadas e escritas. E essa nova frase de sabedoria que é revelada é então colocada sobre a cabeça do eterno Tzadik. E em seguida, ele voa, flutua 70.000 mundos até chegar a Tikiomin, que é a Sefirá Keter, ou também chamada de Ancião de Dias. E todas as palavras de Atik-Yomin são frases de sabedoria que compreendem mistérios sublimes e ocultos. Quando esta frase de sabedoria é revelada aqui neste mundo, à medida que ascende, ela se junta à palavra de Atik-Yomin e sobe e desce junto com elas. Em seguida, entra em 18 mundos ocultos que nem olho viu. Elohim ao seu lado, Ishayahu 64:4. Depois eles saem de lá para flutuar antes de serem apresentados em plena perfeição. A Tikiomin, que é Keter, nesta fase, a Tikiomin sente o odor da frase e ela acha mais desejável, na verdade, do que qualquer outra coisa. Ele, em seguida, pega a coroa, com 370.000 coroas, e a frase que revela uma nova ideia da Torá voa no alto, subindo e descendo antes de pousar. Assim, um céu é feito dele. E de cada palavra e frase da sabedoria são feitos muitos céus. Eles estão em plena perfeição na frente de Atik-Yomin, que eu chama de novos céus. Em outras palavras, céus renovados, porque estão ocultos pelos segredos ocultos da sublime sabedoria, enquanto todas as outras frases e ditos da Torá que são recentemente revelados, que não pertencem a este aspecto de sublime sabedoria, está diante do santo bendito seja ele. Estas palavras e frases de sabedoria sempre se tornam as terras dos vivos. Eles então descem e são colocados como uma coroa sobre uma determinada terra. Assim tudo se renova e se torna uma nova terra, pelo poder daquela frase da Torá que foi recém-descoberta. Sobre este assunto está escrito, porque assim como novos céus e nova terra que farei, permanecerão diante de mim, diz Hashem. Assim permanecerão a tua semente e o teu nome. Ishayahu 66:22. Ele não diz eu fiz, mas sim eu farei, no tempo presente, porque ele constantemente faz novos céus e terra, a partir dos segredos e dos novos ensinamentos da Torá. E sobre este assunto está escrito: e eu pus as minhas palavras na tua boca, e te cobri na sombra da minha mão, para que eu possa plantar céus e lançar alicerces da terra, e dizer a Sião: tu és o meu povo. Ishayahu 51:16. Ele não diz os céus, mas sim céus, sem um artigo definido, a letra rei. Isso significa que ele não está englobando o céu real, mas os céus que são feitos de novo a partir dos ensinamentos e das declarações da Torá.
O Rabi Eleazar então perguntou: qual é o significado de eu te cobrir na sombra da minha mão? Ishayahu 51:16. E lhe disse que quando a Torá foi dada a Moshe, muitas dezenas de milhares de anjos no alto estavam prestes a queimá-lo, queimar Moshe com as chamas da sua boca. Mas o santo bendito seja ele, o protegeu. Então, agora, quando a nova explicação sobre a Torá é proferida, o ditado se levanta e é coroado, não é? Em seguida está diante do santo bendito seja ele, e ele guarda esse ditado e abriga a pessoa que disse para que seja conhecido apenas por ele, e para pedir que os anjos o invejassem, até que um novo céu e uma nova terra sejam feitos. A partir desse dito, então ele diz: eu te cobri na sombra da minha mão, para que eu possa plantar céus e lançar os alicerces da terra. E com isso aprendemos que tudo o que está escondido dos olhos tem uma vantagem sublime, como expresso, e eu te cobri na sombra da minha mão. Mas por que ele deveria ser coberto e escondido, fora de vista? Para que possa receber a vantagem superior, como ele diz, para que eu possa plantar os céus e lançar os alicerces da terra, como aprendemos em outras palavras, fazer novos céus e nova terra a partir dele. E dizei a Sião: tu és o meu povo. Ishayahu 51:16. A frase diga Sião significa dizer aquelas novas terras e aqueles ditos sagrados que são marcados e colocados uns sobre os outros, referindo aos novos ensinamentos da Torá. Tu és o meu povo, não diga a mim, a palavra a mim, como está aqui, ó, Ain, Men, Yud, não diga a mim, né? E não diga a tá, você é. Então não diga nem a mim e nem a tá, como está aqui em seguida, não é? Mas sim comigo, não é? Atar, você é. Não diga a mim atar, como a vogal patar, não é? Então não diga. Aqui a gente tem a mi com a vogal patar, olha, aquele tracinho, né, embaixo da letra aqui. Não diga com patar, mas sim imi atá, com a vogal hirik. Então aqui ele vai mandar trocar, ó, eu não sei se, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem, ó. Não é com patá, ó, não mudou nenhuma letra, mas só mudou, não é? O sinalzinho aqui, ó, a mi. Agora, esse ririk aqui é multiplicado e diga em miatá. É isso que está falando aqui, mude o sinal maçorético. Né? Então, em miatá. E diga em miatá, né, seja meu parceiro. Em miatá com a vogal ririk, em seguida, meu parceiro. Assim como fiz os céus e a terra com as minhas palavras, como está escrito. Quais palavras? Da Torá. Pela palavra de Hashem foram feitos os céus. Terrilim 33:6. Assim também vós, pelas vossas palavras de sabedoria, fazei novos céus e nova terra. Veja, vossas palavras de sabedoria de Torá. Não é a nossa palavra mesmo, é as palavras de Torá que nós vamos entender e criar. Como sortudos e meritórios são aqueles que se ocupam no trabalho de aprender e ensinar a Torá. E assim você pode dizer que as palavras de uma nova explicação, porque qualquer pessoa, mesmo aquela que não sabe o que está dizendo, tem o mesmo efeito. Veja, no entanto, o que acontece quando uma pessoa que não está familiarizada com os segredos da Torá traz uma nova explicação da qual ela não sabe a origem exata, como deveria? Nessas circunstâncias, essas palavras da nova explicação sobe para cima e o perverso, o demônio da língua falsa, sai para agarrá-la, ele emerge da caverna do grande abismo, dá um salto de 500 para-sangues, né, 500 vezes 5.000 e poucos metros, e para receber essa palavra. Depois a agarra, retorna com ela para sua parceira feminina e faz um falso céu a partir dele, que vai se chamar torro. Aquela palavra lá do início. Olha a responsabilidade que quem quer ser moré, ou quem é moré, ou quem quer ensinar a Torá, agarra aqui. Vamos ler de novo para que a gente possa entender. Assim você pode dizer que as palavras de uma nova explicação por aquela pessoa, mesmo que ela não sabe o que está dizendo, têm o mesmo efeito. Veja, no entanto, o que acontece quando uma pessoa que não está familiarizada com os segredos da Torá
traz uma nova explicação da qual não sabe a origem exata. É o que acontece quando as pessoas vão aí pegar informações de rabinos que não falam de segredos de Torá, falam de Torá literal, de religião. Eles não sabem a origem exata, não sabem que está sendo tirado do Zohar, quem é a fonte dessas explicações. Veja, aí continua. Como deveria, nessa circunstância, essas palavras da nova explicação sobe para cima, ela não vai criar e não vai ser pega pelo Eterno. E o perverso demônio da língua falsa sai para agarrá-la. Ele vai emergir de uma caverna do grande abismo, dá um salto de 500 para sangue, 500 vezes 5.000, para receber essa palavra. Ela é pega por esse demônio. Depois ela agarra, retorna com ela para sua parceira feminina e faz um falso céu a partir dele que vai chamar confusão. E aqui é muito fácil de se entender. Veja, caos, vai criar caos dentro da Torá, vai explicar algo que não existe dentro da Torá, vai fazer as pessoas entenderem coisas que não estão dentro da Torá. Destruiu e criou um falso céu. Essa é a responsabilidade de querer se ensinar a Torá. Continua aqui. Um perverso, então, voa naquele falso céu, atravessando 600.000 para sangue de uma só vez. Já não é 500, é 600.000, não é? É 6.000 para sangues. E assim que este falso céu é formado, uma ralota surge, né? E agarra-se a este falso céu. A partir aqui, ralota é uma palavra em inglês para prostituta. Uma prostituta surge, agarra-se a este falso céu, essa mesma parte feminina aqui, e participa de seu voo. De lá ela parte para matar aos milhares e dezenas de milhares, porque ela se anexa a este céu. Ela tem a autoridade e a capacidade de voar e atravessar o mundo inteiro de uma ponta a outra em um instante, num piscar de olhos. E sobre este assunto está escrito: ai dos que traem a iniquidade com cordões, ai do que traem a iniquidade com cordões de vaidade. Shaiarro 5,18. Iniquidade está relacionada ao macho, e o pecado como uma nova corda de carroça. O que é pecado? É a fêmea, o desejo da recepção, ou seja, a meretriz aqui, a prostituta. O gênero está explícito na face, e pecar como que uma corda de carroça. Ele que peca, quem são os pecados, desenha a iniquidade, ou seja, o macho da clipá, com esses cordões de vaidade, e depois puxa o pecado como quem uma corda de carroça. Então ele atrai sobre si mesmo essa fêmea, que é chamada de pecado. À medida que ela cresce forte, voa para matar seres humanos, veja, ela cresce forte e voa para matar seres humanos. Por isso ela derrubou muitos mortais feridos. Michelei 7,26. Quem derrubou? Aquele pecado que mata os seres humanos. E quem causou tudo isso? Aquele discípulo, aluno da Torá, que não ganhou o direito de ensinar, mas o faz. Portanto, misericordioso nos salve disso. O que a gente está construindo? Olha, aquele que estuda a Torá de noite, aquele que dá a sua vida, trabalha para a Torá, e aqueles que não entenderam ainda essa Torá, que vão levar a Torá para um nível de religiosidade, de não estudo, de tal, de coisas fáceis, que não copiam a Torá em hebraico, que não tentam aprender as letras hebraicas, que não se empenham de verdade. Então, esses falsos alunos que não estudam, não colocam tudo que eles têm, eles não vão se tornar bons moréis. Eles vão se tornar essas pessoas que não conhecem o segredo da Torá e vão trazer para as pessoas mais separações, mais religiosidade, mais isso e mais aquilo.
Esse é o ponto de responsabilidade para ensinar a Torá. Não é como abrir uma igreja que vai lá, fala isso que ou criar um grupo de cabala, e faz o que quer, e tal, e sabe-se lá o que pode acontecer. Não se trata de emocionalismo, se trata de estudo de Torá profundo. Veja, continua. O Rabi Shimon disse a todos os amigos do grupo: peço a todos vocês que não pronunciem nenhuma palavra da Torá que vocês não ouviram de uma grande árvore, ou seja, de um grande morel, de um grande cabalista, um erudito, e não aprenderam corretamente, para que vocês não sejam a causa dessa meretriz, esse pecado, matando as multidões de seres humanos sem razão. Todos responderam: que o misericordioso nos salve a todos. De tratar essa Torá, de aprender de fontes que não são de Zohar Kadosh, de não aprender dos segredos da Torá. O que significa tudo isso aqui? Erros de ensino da Torá, erros de ensino da profundidade dos segredos da Torá. Significa isso. Muito bem. Vinde e vede, o santo bendito seja ele, criou o mundo usando a Torá. E isso foi explicado no versículo. Então eu estava ao seu lado dele como aprendiz, eu era diariamente todo o seu deleite. Isso é Michelei 8:30. Isso se aplica à Torá, com a qual o santo bendito seja ele divertiu-se por 2000 anos, antes da criação do mundo. Ele olhou para a Torá uma, duas, três vezes. Na quarta vez ele dirigiu-se a eles. Eventualmente, ele usou a Torá para ensinar aos filhos do homem como não serem enganados e como estudar a Torá corretamente. Veja, o serpente vai a todo momento tentar enganar a pessoa nos estudos da Torá. E existe uma forma correta de estudar a Torá, como está escrito. Então ele viu, declarou, estabeleceu-a, procurou-a e disse ao homem, né? Isso é Iov 28, 27, 28. Então ele viu isso e uma vez declarou isso e duas vezes ele estabeleceu, isso é três vezes, e procurou isso, é o quarto. Então ele lhe disse, como está escrito, e disse ao homem, assim, de acordo com esses quatro tempos ou passos de estudo da Torá, que estão ligados ao Pardes, né? É lógico que a gente fala, a gente não estuda o peixe, é lógico que tem que estudar o peixe, porque quando você abre, não é, a Torá, não é, você abre, a primeira coisa que você vai ver aqui é o nível peixe, a primeira coisa, que não é a tradução, é as letras em hebraicos. Então você está vendo o nível peixe. Logo você vai subindo ali, não é, no Drash, Remes, até chegar no Sod, ou pode pular-se para o Sod realmente. Mas mesmo assim, todas essas construções são necessárias para que você possa entender o que está sendo falado. Mas o grande problema é que hoje nós temos traduções. Mesmo que a tradução tivesse exata, ela não pode, de forma nenhuma, falar o que está escrito em hebraico. Até porque as letras hebraicas são entidades espirituais. É lógico que também as letras das outras nações são também entidades espirituais, porque são antagônicas à Torá, são forças antagônicas. Até a sua escrita, veja, da Torá, da direita para a esquerda, do positivo para o negativo, enquanto o nosso é da esquerda para a direita. Há um combate aqui. Parece que não, mas há. E aí, imagine, se mesmo que tivesse muito bem traduzido, dá para se entender, necessário para a construção, mas não é a realidade ainda da Torá. É apenas uma forma de você começar a arranhar o que está escrito no texto hebraico. A responsabilidade do aluno, não é? Veja, a gente já viu Terlin, Davi falando, olha, eu quero ser maior do que os meus mestres, eu quero chegar num alto nível além disso. É você desejar estudar a Torá
e ser perfeito nesse estudo. Desejar ter o suficiente para estudar a Torá e não cada vez mais sacrificar o seu tempo de estudo de Torá com novos trabalhos para ganhar mais dinheiro e perder mais estudo de Torá, com certeza você vai chegar ao Guerrinom. Isso é super importante da gente entender. Uma vida de santidade, de estudo de Torá, é uma vida para estudo de Torá, não é? O cabalista, quando ele pode, ele estuda de manhã e trabalha à tarde, né? A gente sabe que a gente não pode fazer a loucura de todo mundo agora, vai sair do trabalho. Não, as pessoas têm suas responsabilidades, mas ela deve implementar dentro dela, né? Pelo menos a gente está começando agora as madrugadas, estudando, né? E que se deve, né, priorizar isso. Isso é lógico, aqueles que conseguirem chegar a esse nível de entendimento e de fé também, que não é fácil, não é? E o nosso ego, ele vai nos abalar, ele vai criar situações, porque ele está ligado ao Sitra Hará, não é? Então, por isso, ele vai criar situações que muitas vezes, assim como Shaul, o rei Saul, ele tinha dúvidas e não conseguiu vencer o Yetzirará e caiu, assim também todos nós seremos, não é? Cercados pela nossa realidade, pelo nosso ego, até que a gente consiga chegar à total certeza da Torá. O que é ter certeza na Torá? Não é só, eu acredito. Isso é muito bom, mas não é só isso. É realmente se fixar, estudar a Torá, construir um escritório, um lugar bonito, uma mesa, um local que a gente possa estudar a Torá, ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Poxa, Moré, mas aí acabou de falar lá sobre a questão. Vai lá, vê lá no. Deixa essa responsabilidade para o Moré André. Vai lá ver os nossos vídeos no nosso canal. Extraiam dali, ensine o que está ali, não é? Não procure coisas que estão fora do Zohar Kadosh. Ou não vá procurar em outros locais, porque vai te fazer uma mistura na alma. Porque quando você estuda com Moré, você compra o masal daquele Moré. E aí você pega um Moré que está lá em Gevurá. E aí você vai ver o shiur daquele Moré, ó, vamos destruir. Olha, amanhã você vai ficar rico, faça isso. Pega, sabe, um pouquinho de cebola, bota em cima da geladeira e etc. Vai fazer aquilo, sabe? Não tem nada a ver com a Torá. E aí a pessoa compra. Eu cansei de ver pessoas comprarem essas coisas. Aí daqui a pouco tá ali, agora eu vou te levar para um grupo que vou ensinar a Torá. E não ensina nada, ensina a religião. Olha, você tem que botar o talit assim, você tem que cheirar o bessamim lá no dia né? Cheira lá as essências, tal, é bom, acende vela, apaga vela, enche o copo de vinho até... Nada disso tem nada a ver com a Torá. Isso são ritos, não é? São ritos, e que eu acredito que aqueles que faziam sabiam muito bem o que estavam fazendo, por que estavam fazendo, e não com a intenção que nós temos hoje. Tinha um rabino, né, o Soibel, Henry Soibel, ele falou: nós não precisamos de um mundo mais judaico, nós precisamos de um mundo mais humano. Né? E ser humano é quando a gente também sacrifica as nossas partes egóicas. Toda vez que eu for falar mal de alguém, toda vez que eu não quiser entender uma coisa que o Eterno está fazendo, eu devo me interiorizar e entender que aquilo é um teste. Eu vou passar no teste ou não? Eu vou conseguir ir além ou não? Eu vou conseguir estudar ou não?
Eu me lembro que no passado, que todos nós temos que estudar com o mestre, que eu comecei a estudar, eu fiquei meio doido, porque eu falei, cara, tudo que eu aprendi até agora é ao contrário. É ao contrário. E agora? A religião lutava de um lado, de muitos anos, o amor a Israel, que não morreu, lógico que não. Tudo aquilo que eu tinha aprendido de religião, etc., era o contrário. E foi uma guerra muito grande. Então, todos vão passar por essa guerra e aqueles que nem entraram no judaísmo devem agradecer mais ainda, porque não vão passar por essa guerra. Se vestir de judeu, confusão identitária, não vai passar por todo esse peso espiritual, não é? E a cada fase que ia se aprendendo, tinha que se aprender mais, porque parece, né, que vai ficando um buracão, né, um buraco imenso. Você, cara, agora eu cheguei aqui. E aí fica aquela pergunta, né? O quê? Agora, o que que vem agora, né? Qual é o próximo passo? E aí, quando eu pegava, às vezes, uma aula de 15 minutos, eu ficava 4, 5 horas estudando aquela aula. Via, revia, 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 até que todos os pontos tivessem respondidos. E mesmo depois de respondidos, ainda vinham dúvidas. E aí tinha que se estudar mais, estudar mais, estudar mais até compreender. É nesse nível que nós temos que estudar. E é nesse nível que nós devemos amplificar essa nossa antena de estudo de Torá. Se você nem sabe as letras hebraicas, eu aconselho que você comece a aprender devagarzinho, né? Tem tempo, não precisa ser nada acelerado, mas que sejam passos firmes. Muitas vezes as pessoas querem aprender rezas do Sidu, querem fazer tudo, etc., e nem conhecem as letras ainda. Fazem até transliterado. É muito bonito, porque a sonoridade fica ali próximo, mas tem que aprender as letras. Tem que aprender os sinais, maçorete, que é o início. Até para depois a pessoa conseguir ler em aramaico, que é uma língua bem próxima do hebraico. Mas como é uma língua que os anjos não entendem,